gente vai falar um pouco da vida desse homem, um pouco porque é uma história grande, então a gente vai ter que fatiar um pouco, mas eu espero que você possa mergulhar um pouco na vida desse homem e entender o que Deus quer falar ao seu coração através disso. Irmãos, a gente tem vivido tempos em que tem sido cada vez mais comum vermos pessoas se queixar de esgotamento, seja mental, emocional, físico, ou ainda tudo misturado, tudo junto. Não é difícil a gente ouvir pessoas no nosso dia a dia, da segunda a sexta, enquanto a gente caminha, conversa, anda, pessoas dizendo como eu estou cansado, como eu estou estressado, como eu preciso de férias. Você tem ouvido isso? Você tem ouvido pessoas falar isso? Tem gente rindo ali. Talvez seja você, né, que tem falado e tem dito essas frases ao longo da sua semana. A depressão é uma doença que tem se tornado cada vez mais comum. Certamente você conhece alguém que pode ter enfrentado isso próximo a você. Novas síndromes depressivas surgem. Uma delas que tem se tornado conhecida é a síndrome de burnout, que é algo relacionado à atividade, a trabalho. E é um distúrbio psíquico, segundo, né, os estudiosos, de caráter depressivo. E ele é precedido de um esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está ligado a questões profissionais, a atividades do dia a dia. A reflexão de hoje, ela teve uma inspiração para mim através de uma série que eu ouvi da vida do pastor Ricardo Agreste. Esse homem, ele testemunhou recentemente que foi acometido depois de vários anos de ministério da síndrome de burnout e falou da experiência dele. Inclusive, após estudar sobre esse assunto, ele falou que existem alguns tipos de pessoas que são mais suscetíveis a essa síndrome, por exemplo. São pessoas que normalmente trabalham remunerado ou não, né? Porque existem vários tipos de trabalhos, mas que demandam alta performance, ou seja, são pessoas que se dedicam a algo que demanda muito delas. Pessoas que são perfeccionistas, porque elas não querem deixar nenhuma brecha, então sempre estão buscando fazer algo para solucionar aquilo, não aceitam erro. E, por fim, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, então elas não conseguem colocar limites, porque a vida delas está se misturando com aquilo que elas realizam. E é interessante notar que situações como essa não são só passíveis de acontecer com CEOs de grandes empresas, com pastores de mega igrejas. Na verdade, isso está ao alcance de uma mãe que se dedica integralmente a seus filhos, né, na árdua missão de educar, um jovem se preparando para o vestibular nos nossos dias, um pequeno empreendedor batalhando para fazer o seu negócio funcionar, um empregado debaixo das pressões que ele é submetido ao longo da sua semana. E apesar de a maioria de nós, de repente, hoje não estar, de repente, lutando com isso, é possível que alguns de nós estejamos plantando sementes hoje que, mesmo sem saber, um dia podem nos levar a viver essa realidade. Por isso, essa é uma mensagem que se aplica a todos. É uma mensagem relevante para mim e para a sua vida. E eu queria que você pudesse refletir acerca disso. Eu queria que você pudesse pensar acerca disso. E hoje eu quero refletir acerca disso por meio da vida do profeta Elias. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida.
Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra faça a Tua obra em nossos corações, Pai, por meio do Teu Espírito nessa manhã. É o nosso desejo que não sejam palavras somente de sabedoria, mas que principalmente sejam palavras do poder do Espírito, Pai, para as nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram sobre Elias? Só para ter uma ideia. Bastante pessoa, muita gente, né? Mas tem alguns que também não ouviram falar sobre esse homem. Então, me permita fazer aqui uma retrospectiva da vida dele. Não uma retrospectiva tão curta, eu vou precisar passar por alguns pontos aqui, mas é importante para que você entenda o que aconteceu quando a gente chegou aqui no capítulo 19. Primeira coisa que acontece é que a Bíblia relata, a primeira aparição de Elias está lá no capítulo 17, 2 capítulos antes. Relata Elias sendo enviado ao rei Acabe. Diz que Elias... pode colocar aí, versículo 1, por favor, Paulinho. Diz assim: ora, Elias, o tesbita, de Tisbé ou Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa é a primeira aparição de Elias. Ele foi enviado por Deus. Elias era um profeta, e o profeta falava da parte de Deus naquela realidade. E Elias foi encaminhado para falar a Acabe. E Acabe era o rei de Israel, não só o rei de Israel, mas era o rei dos piores. Ao longo da história de Israel, ele certamente é um dos piores reis que governou aquela nação. E Elias vai com essa simplesmente tarefa nada simples de dizer ao rei que haveria uma seca no seu reinado. Não precisa explicar muito que isso é algo extremamente ruim, principalmente para quem está liderando uma nação, ver o caos que adviria daquela notícia. E a Bíblia diz que Elias era de Tisbe, Tisbé, existem duas formas de pronunciar, e estava querendo dizer com isso, na verdade, que Elias não era ninguém, porque essa cidade nem sequer sabe onde é que ficava em Israel, era provavelmente um vilarejo, um povoado, um negócio muito pequeno. Então estava dizendo, olha, Elias veio de nada, Elias não era filho de ninguém, não era conhecido de ninguém, veio de uma cidade que ninguém conhecia e foi enviado para falar com um rei super poderoso, mau, e que era simplesmente impossível prever o que aconteceria naquela situação. A história continua e a Bíblia diz que imediatamente após Elias dar aquela palavra ao rei Acabe, Deus manda ele partir. Versículo 2 do versículo 17 diz: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Deus praticamente ordenou a Elias que ele se escondesse em um lugar desconhecido. Ele ficaria ali isolado das pessoas, e o alimento daquele homem seria providenciado por corvos. No entanto, a situação que já não parecia ser muito confortável, porque isso não é algo comum, né? Você ir para um lugar, se esconder das pessoas, ficar isolado e ainda ser alimentado por animais. A situação piorou no momento em que a água do riacho acabou. A água do riacho secou. Só que há uma curiosidade aqui nesse ponto, porque a situação desesperadora por um lado, Elias olhar e ver a água acabar, era na verdade fruto da própria oração e da palavra dele a Acabe. E isso é interessante porque muitas vezes a gente ora a Deus, irmãos, pedindo, por exemplo, Senhor, preciso ser uma pessoa mais paciente, Pai. E aí quando Deus coloca alguém na nossa vida para que a gente possa exercitar, viver, aprender, a gente diz, Senhor, eu não aguento. Senhor, por que Tu enviaste essa pessoa para a minha vida? Por que esse chefe novo, Senhor? Por que essa pessoa veio para o meu grupo de vida logo dessa vez? Não poderia ter ido para outro? Por que, Senhor, essa pessoa na minha família? Isso foi aqui que aconteceu com Elias. Elias
havia dito para Acabe, se a gente ler Tiago, capítulo 5, diz que Elias orou pela seca, lá no Novo Testamento. E certamente quando ele viu aquela situação de seca, ele deve ter dito, não é possível. E é exatamente assim que acontece com a gente, quando Deus traz respostas, mas não a resposta do jeito que a gente imagina. E a história continua e diz que a situação que já parecia ruim, difícil aos olhos de Elias, piorou. Porque depois de o riacho ter secado, Deus mandou ele para o outro lado do país, na verdade fora, para a cidade de Sarepta, e mandou ele procurar uma viúva pobre, uma viúva gentia, e diz: Elias, você vai para lá e você vai ficar lá, Elias. Demora-te ali, Elias. E a Bíblia diz que em meio àquele período, que foi um longo período da vida de Elias, na escuridão, na espera, sem respostas, Deus fez milagres ali. Deus usou a vida de Elias para multiplicar a farinha e o azeite. Inclusive usou Elias para ser usado, usou Elias na primeira ressurreição relatada nas Escrituras. A primeira pessoa ressuscitada foi através desse homem. Acontece que os 3 anos de seca acabaram. Deus chega a Elias e diz: Elias, eu vou enviar chuva à terra novamente. Só que tem uma questão, você vai ter que voltar para Acabe. Elias diz: tá bom, eu vou voltar a Acabe. E no meio do caminho tem um encontro que é muito ignorado nas histórias acerca de Elias. Talvez nas escolas dominicais, de quando a gente era pequeno, ouvindo sobre essa história, é muito provável que esse encontro não tenha sido relatado. Elias, no meio do seu trajeto para encontrar Acabe, se deparou com um outro profeta, chamado Obadias. Isso está lá no capítulo 18 de 1 Reis. Não é o Obadias, que tem um livro escrito, é um outro Obadias, mas também um profeta. E Obadias olha para Elias, a partir do momento que Elias diz: olha, eu vou a Acabe. Obadias diz: espera aí, Elias, deixa eu te contar algumas coisas do que está acontecendo aqui depois que você passou 3 anos fora. Primeiro, Acabe está te perseguindo durante esses 3 anos em todas as cidades de Israel. E se alguém diz que não está, ele faz jurar de pé junto que você não está ali, porque ele está querendo te matar, Elias. Segundo, por conta de você, Elias, principalmente por causa de você, Jezabel, a esposa dele, mandou matar todos os profetas, inclusive Elias. Por causa disso, eu tive que esconder 100 profetas nas cavernas para que eles não fossem mortos por Jezabel. Elias, tu não vai a Acabe, Elias. Não tem como. É suicídio. Não tem como você ir para esse homem. Elias bate o pé e corajosamente vai em direção a Acabe e diz: olha, eu vou. Você vai me apresentar ele ou não? Eu vou. Elias vai, segue, chega diante daquele homem, diante do rei de Israel, e diz: Acabe, é o seguinte, eu quero que você convoque todo o povo e todos os profetas de Baal, Baal foi o deus introduzido exatamente por Jezabel, a mulher dele, naquela religião, naquele contexto, região, e simplesmente em alguns anos de reinado, aquela mulher e Acabe, os dois extremamente perversos, conseguiram fazer Israel se perder ainda mais na idolatria. E aí Elias chega e diz: olha, convoca todo mundo, convoca o povo, convoca os profetas e a gente vai se encontrar no Monte Carmelo. Diante da população, diante dos profetas de Baal, 450 profetas, Elias olha para o povo e confronta o povo na sua idolatria, dizendo: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Após isso, imediatamente após essa fala, existe aquele conhecido confronto de Elias e os profetas de Baal. Eles dizem: vamos lá, gente, comecem a dançar, a gritar, a invocar, vamos ver se o Deus de vocês vai derramar fogo do céu e queimar esse holocausto. A Bíblia diz que eles passaram da manhã até o meio-dia invocando, dançando, pulando. Elias ironiza até com eles, né? Tira uma brincadeira e diz: e aí, será que ele não está ouvindo? E aí tem uma hora que ele está bom, né? Todo mundo já cansou, já está chegando o meio-dia, a hora do almoço, vamos parar. E agora quem vai fazer sou eu. A Bíblia diz que Elias parou tudo, Elias orou, e imediatamente Deus trouxe a resposta, o fogo desceu do céu e queimou o holocausto encharcado de água
como uma prova viva de que só havia um Deus em Israel. Foi uma situação humilhante para os profetas de Baal. 450 homens girando, gritando, pulando, horas a fio, e resposta não vinha. Enquanto Elias tem sua oração imediatamente respondida. A cena acaba com todo o povo adorando e dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são presos, são mortos, e Elias acaba essa cena dizendo: olha, vai chover sobre a terra novamente, Acabe. Eu fiz tudo isso para você ver que foi Deus que fez isso. Isso foi algo de Deus, não foi algo do homem. Elias humilha Baal, gente, em rede nacional, um acontecimento que seria digno hoje, certamente, de plantão da Globo, de live no Instagram, de post no Twitter. Provavelmente o dia mais marcante da vida de Elias. Uma vitória aos olhos humanos. Algo realmente assim, que se a gente para ver o que aconteceu ali, um homem frágil, perseguido, fugindo, simplesmente humilhou não só os reis, mas todos os profetas que dominavam aquela nação. E é exatamente após esse grande dia, gente, que a Bíblia narra a passagem que a gente acabou de ler no início dessa mensagem. Assim que Jezabel fica sabendo do que aconteceu no Monte Carmelo, ela diz assim, manda uma mensagem para Elias, eu quero que chegue essa mensagem nele. E diz assim, olha, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com eles. Ou seja, Elias, eu vou te matar, Elias. Elias, você vai morrer, Elias. E vamos fazer uma pausa aqui, gente. Até esse momento, as atitudes de Elias estavam seguindo um padrão muito claro. Deus mandava, Elias ouvia e obedecia, e Deus cuidava dele. Assim aconteceu quando Elias foi a Acabe pela primeira vez. Ele deu uma mensagem, Acabe não fez nada com ele. Assim aconteceu no riacho. Assim aconteceu com a viúva. E assim aconteceu diante dos profetas de Baal. Muito claro, Deus mandava, Elias obedecia e Deus cuidava. Curiosamente, diante dessa ameaça de Jezabel, a Bíblia mostra uma quebra desse padrão. Elias ouviu uma ameaça, Elias não ouve a Deus, e Elias parte em uma direção sem ouvir ao Senhor. Mesmo sem direção de Deus, os versículos 3 a 5 do capítulo 19 falam que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Gente, a gente precisa parar para pensar o que é que aconteceu aqui nesse acontecimento. O que é que se passou nessa cena? Elias havia acabado de ver o poder de Deus em ação. Elias havia acabado de ter uma vitória, não foi qualquer vitória, foi uma baita de uma vitória. Foi um 7-1 de Elias ali no monte. No entanto, diante de uma ameaça de Jezabel, uma mulher que se assegura em deuses falsos para fazer sua ameaça, a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu. Entrou no deserto. Deixa eu perguntar para vocês. Racionalmente, faz sentido essa decisão de Elias? Se ele parasse para pensar tudo que ele experimentou, tudo que Deus tinha feito, inclusive o que ele fez no dia de ontem, faria sentido Elias ter medo e fugir? Não faz sentido. Ele tinha visto com os próprios olhos dele que os deuses daquela mulher não valiam de nada. Na verdade, aquele Deus nem existia. Racionalmente, não faz sentido que Elias tenha se amedrontado e fugido para o deserto em razão de alguém que recorre a deuses falsos. A pergunta é, se não havia motivo para Elias ter medo, para Elias ter fugido, por que Elias então fugiu para o deserto? Irmãos,
Elias não estava bem. Elias viveu no limite dele por vários anos. Elias viveu como fugitivo no deserto. Elias viveu como perseguido. Elias viveu uma situação que, por mais gloriosa que tenha sido, foi uma carga de emoções ali no Monte Carmelo. E Elias estava física, emocionalmente e espiritualmente esgotado. Inclusive, não é impossível que Elias estivesse com o que hoje conhecemos como uma depressão. Exemplo, sinais disso. Elias se isolou. Nesse relato aqui diz que ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Elias estava desejando a morte, o texto relata. Elias estava com sentimentos de autocomiseração, dizendo, eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias estava profundamente cansado, ele só queria dormir. E o esgotamento, gente, nos leva a fazer coisas que não fazem sentido do ponto de vista racional. Isso nos ajuda a entender o porquê Elias fez aquilo, quando não faria sentido ele ter feito aquilo. Charles Spurgeon, que enfrentou uma depressão e relata isso, um dos grandes pregadores dos tempos recentes, ele fala que nessas situações meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora, como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Não fazia sentido. Ir para o deserto, irmãos, em momentos de adversidade, não é necessariamente a direção de Deus. Muito provavelmente não é a direção de Deus. Mas é o que uma alma abatida e oprimida deseja fazer. É tudo que uma alma abatida e oprimida deseja. A pergunta é, essa era a única opção que Elias tinha? E aqui eu quero voltar para o encontro que é muitas vezes esquecido que Elias teve com o profeta Obadias. Lembram do que foi conversado naquele encontro? A pergunta que eu faço é, essa era a única opção que Elias tinha? Você está lembrando que Obadias falou para ele, Elias, tem 100 profetas que estão escondidos. Tem uma comunidade de profetas, Elias. A pergunta é, essa era a única opção que Elias tinha, ir para o deserto? Não, meus irmãos. Elias tinha sido informado por Obadias que havia uma comunidade de 100 homens escondidos na caverna que também estavam sofrendo perseguição. Elias poderia ter se juntado a esses homens nesse momento de adversidade, ou no mínimo poderia ter ficado com seu servo, mas ele disse, eu não quero comunidade, eu não quero ninguém perto de mim, eu vou para o deserto e ninguém vai me impedir de fazer isso. Foi essa a decisão que Elias tomou. E, gente, quando se está passando por momentos de adversidade, de crises, de esgotamento, você não tem que ir para o deserto. Você tem que correr para a comunidade. Quando o casamento não está bem, você não tem que se isolar. Você não tem que ir para o deserto. Você tem que correr para alguém que possa te ajudar. Você tem que correr para a comunidade. Quando as lutas emocionais surgem, quando os problemas financeiros aparecem, quando qualquer tipo de dor e sofrimento brota em nossas vidas, o que nós precisamos fazer é não nos afastar das pessoas que estão ao nosso redor e que podem nos ajudar. E é nesse momento exatamente que nós mais precisamos da comunidade, dos discípulos, do grupo de vida, das pessoas que nós sabemos que vivem com Deus e que podem nos ajudar a caminhar com Deus. Talvez você se indague, mas Elias estava tão bem. No confronto de Baal, as coisas fluíram ali, as coisas foram gloriosas. Ele até tirou uma brincadeira ali com os profetas de Baal. Como ele mudou rapidamente? Eu diria não, gente. Elias já estava dando sinais da sua luta há algum tempo. Não é impossível que Elias estivesse frustrado e amargurado. Primeiro porque Elias era um portador de más notícias. A função dele era dar más notícias. Majoritariamente más notícias. Então não é difícil imaginar que uma pessoa que tem essa função lutasse contra a amargura. Elias, muito provavelmente depois daquela baita vitória em rede nacional, é muito provável que ele estivesse esperando que Acabe e Jezabel chegasse, vem aqui, vem fazer uma refeição comigo. Inclusive porque no capítulo 18 ele solta uma gracinha dizendo, aqueles profetas de Baal que comem à mesa do rei.
Pode até ser que isso sejam aquelas palavras de tipo assim, né? Esses aí que são pagãos e estão comendo na mesa do rei, e eu aqui que sou filho de Deus, profeta de Deus, estou fugindo no deserto. Não é possível que ele estivesse amargurado e frustrado. Só que o que ele recebeu de Acabe e Jezabel foi uma jura de morte. E não é assim com a gente, irmãos. Nós não lutamos contra a amargura decorrente de frustração quando achamos que estamos fazendo tudo certo. E muitas vezes a resposta que vem é uma porta fechada, é uma rasteira, é uma mudança. Nós não lutamos contra a frustração e a amargura quando a gente achava que a nossa vida estava caminhando muito bem e de repente tudo muda. Uma doença aparece, um imprevisto ocorre, um relacionamento se encontra em desafios e a gente diz: Senhor, como assim? A frustração vem, a amargura posteriormente, e a gente começa a caminhar por caminhos que a gente nunca imaginou que a gente poderia estar vivendo. Outra coisa, Elias também estava lutando certamente com orgulho. Eu creio que Elias, que era um referencial dos profetas, Elias não era só um profeta. Tanto é que Obadias, quando encontra com ele no capítulo 18, diz assim: meu Senhor, Elias era um referencial de profeta, tanto é que no Monte da Transfiguração, nos Evangelhos, quem aparece diante de Jesus é Elias e Moisés, representante da lei e dos profetas. Então, certamente, Elias devia estar olhando para aquela situação e dizer: bem, eu poderia até ir para a comunidade, mas quer saber, eu sou o profeta dos profetas. Vai ser estranho eu chegar na comunidade e dizer que eu não estou bem. Talvez aqueles profetas se inspiram em mim no Monte Carmelo, e eu vou voltar para a comunidade e dizer que eu não estou bem. Elias disse: não, mas isso é orgulho. Elias não queria admitir que estava bem. E também não é assim com a gente. A gente acha muito mais fácil, por vezes, se afastar do grupo de vida, se afastar da comunidade, ao invés de demonstrar as vulnerabilidades que a gente enfrenta. A gente acha mais fácil se afastar do que pedir ajuda para lidar com problemas, de qualquer sorte que seja, familiares, uma crise financeira, uma luta contra a pornografia, que é uma luta muito forte dentro da igreja, principalmente na vida dos homens. Eu não tenho dados dos estudos hoje em dia, mas tem estudos que revelam que isso, até dentro da igreja, existe um número elevado. É muito mais fácil a gente se afastar e dizer: não, é mais fácil eu me isolar, um dia Deus me cura. E o incrível, gente, é que apesar dessa decisão de Elias, orgulhosa, decorrendo de uma amargura, apesar de Elias não ter buscado ouvir a Deus e ter decidido ir ao deserto, Deus foi gracioso com Elias. Deus cuidou de Elias. Deus não só cuidou de Elias, mas Deus mimou Elias no deserto. Capítulo 19, versículo 5, continuando o versículo 5, depois que diz que Elias se deitou e dormiu, a Bíblia diz que de repente um anjo tocou nele. Disse assim: Elias, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali juntou a sua cabeça. E ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O Senhor enviou um anjo que cuidadosamente acordou Elias, serviu água a Elias, serviu um pão a Elias. Não foi um pão qualquer, um pão quente, um pão saindo do forno, um pão de primeira qualidade. A Bíblia diz que Elias, depois disso, depois de se alimentar, comeu, bebeu e dormiu novamente. E a gente vê claramente aqui, meus irmãos, que antes de qualquer coisa, Deus saciou as necessidades físicas que Elias estava tendo naquele momento. E sabe o que isso tem a ver comigo e com você? É que alguns dos nossos esgotamentos têm a ver com falta de equilíbrio no suprimento das nossas necessidades físicas. A gente não pode ignorar a importância de uma boa noite de sono, de alimentações equilibradas e de uma boa saúde. Essa é uma luta que nós travamos, especialmente dentro da teologia cristã evangélica, de achar que isso não importa.
teologia do corpo está fora das nossas conversas e nós precisamos nos arrepender disso. E entender que Deus, em primeiro lugar, trouxe a Elias o suprimento que ele precisava ali. E não caia na falsa ideia de que Deus não tem nada a ver com o que é material. Isso não é bíblico, isso é platônico. Deus, quando nos der a nova vida, nos novos céus e nova terra, vai nos dar corpos glorificados. Mas são corpos. E a Bíblia diz que após ser fortalecido com comida, água e sono, Elias fez uma viagem de 40 dias até o Monte Horebe. O texto não diz que Deus mandou Elias para o Monte Horebe. Não está no texto. E me parece que Elias tomou essa decisão, talvez com a expectativa de dizer, ali o Senhor vai falar comigo. Não falou com Moisés, né, no Monte Sinai, Monte Horebe? Eu acho que Deus vai falar comigo ali, vai fazer alguma coisa na minha vida. E ao chegar ali, a Bíblia diz que Deus volta a falar diretamente com Elias, pela primeira vez, após ele ter decidido se isolar no deserto. Porque antes ele mandou o anjo, né? Mas Deus ainda não tinha falado diretamente com Elias. E a Bíblia diz no versículo 10, versículo 9 do capítulo 19, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? É como se Deus estivesse dizendo assim, Elias, antes você seguia um padrão. Eu mando, você obedece e eu cuido. Não lembra, Elias? Por que agora você fugiu diante da ameaça de uma mulher pagã que recorre a deuses falsos sem ouvir a minha direção, Elias? Interessante é que o texto enfatiza que Deus fala para Elias, o que é que tu estás fazendo aqui, Elias? Deus não diz o que é que tu estás fazendo aí, Elias. Deus fez questão de dizer para ele que ele estava junto dele naquele momento, mesmo diante das escolhas erradas que ele tinha feito. Elias estava próximo de Deus no momento da sua crise. E da mesma forma é comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Deus está junto de mim e de você no momento da sua e da minha luta. Deus não está ali. Deus está aqui. Deus não está lá. Deus está aqui. E a Bíblia diz que Elias responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Versículo 10. O Deus dos exércitos. Deus faz uma pergunta muito objetiva. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias começa com um linguajar de profeta e não fala muito bem o que é que ele quer dizer com isso. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. A Bíblia diz que Deus responde, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu essa brisa suave, ele puxou a capa para cobrir o rosto, porque Deus estava naquele murmúrio. Ele cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Deus, por meio da sua presença naquele momento, tirou Elias da caverna, porque até então Elias estava dentro. E Deus se fez presente através de uma brisa suave. O Deus Todo-Poderoso que havia feito cair fogo do céu há poucos momentos, há poucos dias, estava se revelando a Elias por meio de uma brisa suave. Sabe por quê, gente? Porque nesse momento, Elias não precisava ver fogo caindo do céu. Nesse momento, Elias precisava de um sopro suave do Senhor na sua vida, que o pudesse tirar da caverna. Se viesse um fogo do céu, Elias, eu não vou sair dessa caverna de jeito nenhum. Eu quero ficar aqui, Senhor. Mas Deus se revelou da maneira que Elias precisava. E não é assim também com a gente. Momentos em que tudo que a gente precisa não é de uma conferência, não é de instrumentos altos e pessoas
dizendo isso, isso e isso, mas é simplesmente a presença de Deus, a brisa suave, entrando em nossas vidas e nos fazendo sair da caverna. E após tirá-lo da caverna, Deus insiste na pergunta e faz a mesma pergunta a Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias dá a mesma resposta em tom de lamentação. Nessa resposta, no versículo 14 agora, tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, quando ele fala, tenho sido muito zeloso, isso confirma para a gente a possibilidade de que Elias realmente estivesse vivendo o esgotamento. Porque no original essa palavra tem a ver com a ideia de assim, Senhor, eu me dei intensamente, Pai, esses anos. Eu me dei sem limites esses anos, Pai. Ou seja, ele realmente estava exausto, porque ele deu tudo de si no ministério. Diante disso, a pergunta que surge para mim e para você, gente, é: como eu posso ser eficaz naquilo que Deus me chamou para fazer sem passar do limite? Que pergunta difícil é essa? E eu creio que uma palavra importante aqui, eu creio que é foco, é entender o que Deus me chamou para fazer. Porque Deus não me chamou e não te chamou para fazer tudo que você está fazendo. Você sabia disso? É muito provável que Deus não te chamou, Deus não me chamou para fazer tudo que você está fazendo. Deus nos chamou para fazer algumas coisas. E a gente precisa entender quais coisas foram essas. Será que é algo que a gente precisa mudar, que você precisa mudar, para que o zelo pela sua profissão, pela sua vocação, não se torne prejudicial à sua própria vida e família? O que é que você pode fazer antes de chegar no estado de esgotamento? Será que você precisa impor um limite no seu acesso ao e-mail, ao WhatsApp? Será que você precisa deixar de fazer alguma atividade? Será que você precisa estabelecer um horário fixo e rígido para cada uma delas? Será que você precisa contratar alguém para te ajudar? Será que você precisa mudar de emprego? Eu não sei, mas o fato é que tem pessoas que estão fazendo coisas que Deus não pediu para que fossem feitas, e isso é um caminho para o esgotamento. O texto continua, e uma outra coisa fundamental nesse discurso final aqui de Elias, gente, é que Elias fala uma coisa que não é verdade. Elias fala, você consegue identificar alguma mentira aí? Eu sou o único que sobrou. Isso era verdade? Só que aí você pergunta, será que Elias estava mentindo para Deus assim, tipo, eu quero mentir para Deus? Sabe qual é a minha impressão? Elias estava perdido, Elias estava fora da realidade, Elias não estava conseguindo administrar a sua vida. Por isso, o esgotamento levou Elias a ter uma visão distorcida da realidade, de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Não era que Elias estava mentindo para Deus, era que talvez Elias escutou aquilo, nem entrou na cabeça dele, ou ele disse, isso é história. Não se sabe bem o que Elias estava pensando, mas ele não estava com as suas faculdades em pleno vapor. Irmãos, o esgotamento nos leva a ver as coisas embaçadas e a perder a noção da nossa identidade, do próximo e a noção de quem é Deus em nossas vidas. E a gente começa a falar coisas como, que vida desgraçada minha, ninguém me entende nessa casa, só eu que luto por esse casamento, eu carrego essa família nas costas, só eu trabalho nessa empresa, só eu sou crente nessa igreja, Deus não me ama, eu prefiro morrer. E essas palavras vão entrando porque a gente perdeu a noção da realidade. E pensamentos como esses são sugestionamentos de Satanás, que usa momentos de crise para destruir a nossa fé e até a nossa própria vida. Ele é aproveitador, ele usa momentos como esse. E nesses momentos, use o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está lá em Efésios, porque se a gente não tiver revestido disso, gente, é impossível lidar com essa realidade. E dizer, Senhor, sopra a tua brisa, Senhor, sobre a minha vida, brisa suave, porque eu não consigo mais sair dessa caverna, Senhor. E depois dessa resposta de Elias, a Bíblia diz que Deus conclui a resposta dizendo assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco.
Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram Elias. A resposta de Deus para Elias não parece ser tão clara, mas quando a gente olha atentamente, passa a fazer sentido. Sabe por quê? Deus já tinha suprido as necessidades físicas de Elias. Deus já tinha manifestado a presença na vida de Elias. E o que agora Elias precisava fazer, sabe o que é? Ele precisava seguir sua vida. Ele precisava se submeter ao processo de cura enquanto ele estivesse fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Hazael, rei da Síria, diz assim, Elias, eu sou tão poderoso, nada está fugindo do controle, Elias. Tudo isso que está acontecendo, que eu vou te mandar ungir um rei que nem de Israel é, você vai ungir o rei da Síria. Além disso, vai ungir o novo rei de Israel, Jeú. Porque Acabe, Elias, também não vale de nada, porque está com medo de Jezabel, Elias. Vai ungir um novo rei. E outra coisa, Elias, tu vai ungir o teu sucessor também. Sabe por quê? Porque tu precisa lembrar que você não é tudo que você pensa, Elias. Não é só você que sobrou, Elias. Deixa esse sentimento de autocomiseração, Elias, porque existem 7.000 e ainda mais eu vou eleger alguém para lhe suceder. Você não é insubstituível, Elias. Você não é o único fiel a mim, Elias. Há milhares de pessoas e eu não tenho exclusividade de agir através de você, Elias. Vai lá e unge Eliseu. E é curioso que apesar desse puxão de orelha que Deus deu ao mandar ele ungir Eliseu, Eliseu foi uma fonte incrível de parceria e de amizade para a vida de Elias, que era exatamente uma das coisas que ele precisava. Ele havia fugido quando ele decidiu não ir para a comunidade. Então, irmãos, eu queria concluir lembrando que no Novo Testamento, lá em Tiago, quando fala de Elias, diz assim, olha, Elias era humano como nós, como eu e você. E a pergunta é, diante de tantas lições, como aplicar isso à nossa vida? Eu queria dizer, primeiro, não ignore seus limites físicos, emocionais, espirituais. Não ignore, seja atento a isso. Segundo, busque entender o que Deus tem chamado você para fazer e faça. Busque entender o que Deus não tem te chamado para fazer e não faça. Simples, mas um desafio enorme. E em momentos, isso certamente é um dos caminhos fundamentais para evitar o esgotamento, as lutas e os momentos de crise. Mas quando esses momentos chegam, não esqueça, não corra para o deserto, corra para a comunidade. Lembre-se, Deus está mais próximo do que você imagina. Ele não está ali, Ele está aqui. E por fim, não se entregue no meio da crise. Após comer o pão quente de Deus e tomar a água, ouça o que Ele tem te chamado para fazer, siga ouvindo a Deus e faça o que Ele tem te pedido para fazer. Não se entregue. Não se entregue. E eu concluo de fato com essa história da Bíblia, onde Jesus chama os discípulos, 3 deles, e diz, vamos ali no monte. E naquele monte, Mateus, no livro de Mateus, a Bíblia relata que naquele momento apareceram diante de Jesus Moisés e Elias, conversando com Jesus. No versículo 5 diz que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. A ordem de Deus foi muito clara para Moisés, para Elias e para os 3 discípulos que estavam naquele monte. Ouçam a Jesus. E Jesus fala, meus irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que o maior livramento do esgotamento eterno da sua vida vai ser entregar a sua vida a Jesus, amém?
O esgotamento físico é ruim, mas o esgotamento espiritual na eternidade é o pior que você poderia experimentar. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se você, de repente, é um discípulo e você tem enfrentado lutas aqui, ouça Jesus também dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse descanso que ele deu na vida de Elisa através da brisa suave, eu oro para que esse sopro do Espírito também possa soprar no seu e nos nossos corações aqui nessa manhã. Queria pedir para você fechar os seus olhos.